Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Querido irmão, querida irmã, como é bom podermos escutar a palavra de Deus, a Sagrada Escritura. São Jerônimo utiliza uma frase interessante que serve para compreender a importância deste momento que nós temos todos os dias. São Jerônimo diz assim: ignorar a Escritura é ignorar o próprio Cristo. E nós queremos nos encontrar com Cristo e que este encontro nos transforme. Por isso, escutando a Escritura, nos encontramos com o próprio Cristo. Te convido a fazer deste momento esta oportunidade deste encontro amoroso com o Senhor. E que este encontro nos faça pessoas melhores, transforme o nosso coração, transforme a nossa vida. Deixemos cair no solo do nosso coração a semente da Palavra de Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. O tetrarca Herodes, porém, ouviu tudo o que se passava e ficou muito perplexo por alguns dizerem: é João que foi ressuscitado dos mortos, e outros: é Elias que reapareceu, e outros ainda: é um dos antigos profetas que ressuscitou. Herodes, porém, disse: a João eu o mandei decapitar. Quem é esse, portanto, de quem ouço tais coisas? E queria vê-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, a palavra de Deus sempre é dirigida ao nosso coração e nós devemos acolhê-la como uma necessidade para a nossa vida. Ouvir a palavra de Deus é muito mais de uma questão de desejo. Ouvir a palavra de Deus é uma questão de necessidade. Afinal de contas, a palavra de Deus é alimento para a nossa vida. E alimento não é só uma questão de prazer, alimento é uma questão de necessidade. Se o nosso corpo não recebe o alimento, ele se desfalece e vai à morte. O mesmo vale para o nosso espírito. Se nós não o alimentamos, ele vai se enfraquecendo, desfalecendo até a morte. E a palavra é pão que nutre, que alimenta a nossa vida espiritual. Por isso, é necessário que todos os dias busquemos nos alimentar da palavra de Deus. E hoje temos a oportunidade de acolher esse trecho pequeno, curto, do Evangelho de São Lucas, mas que nos traz uma mensagem que revigora o nosso ânimo, que revigora o nosso espírito, que nos encoraja a olhar para frente, sabendo quem é Jesus, renovando o nosso caminhar, a nossa fé, a nossa esperança, no desejo de construir o reino que ele veio nos anunciar. Bem, trata-se do encontro de Herodes e Jesus. Aqui, Herodes quer saber qual é a verdadeira identidade de Jesus. Aliás, esses dias serão colocados diante de nós justamente esta interrogação: quem é Jesus? Qual é a sua verdadeira identidade? Que é uma questão fundamental para todos nós. Afinal, nós também precisamos sempre saber qual é a identidade, qual é o significado de Jesus para a nossa vida. O que significa Jesus na minha vida e o que significa Jesus na sua vida. O Evangelho começa dizendo assim: o tetrarca Herodes, porém, ouviu tudo o que se passava e ficou muito perplexo por alguns dizerem: é João que foi ressuscitado dos mortos. Bem, a primeira coisa a ser notada aqui é que Jesus já estava em pleno exercício da sua missão. Tantos sinais, tantas obras boas, Jesus realizou em favor das pessoas, sobretudo as pessoas mais necessitadas, aquelas que não tinham ninguém por elas. Os pecadores, os possuídos por espíritos maus, os enfermos. A estes, Jesus realizou gestos de amor e misericórdia. E isso enchia de encanto toda a multidão que era atraída até Jesus para escutar as suas palavras que tinham força de libertação, de cura e de salvação.
Mas isso incomoda o rei Herodes, porque, sobretudo, alguns diziam que se tratava de João Batista que havia ressuscitado. E como nós sabemos, João Batista foi decapitado por causa da dureza de coração de Herodes, que fez uma promessa à filha de Herodíades que iria cumprir tudo aquilo que ela pedisse, porque se agradou da sua dança. Como ela havia pedido a cabeça de João Batista no prato, mesmo que Herodes nutrisse de certa forma um respeito e gostasse de escutar João Batista, mas porque não quis dar um passo atrás, foi orgulhoso, manteve a sua posição e pediu que João fosse decapitado. Então, por causa das ações de Jesus, e como João era um homem muito respeitado também pelas suas boas obras, muitos pensavam que se tratava de João Batista que tinha ressuscitado. Por isso, ao ouvir isso, Herodes fica perplexo. Imaginemos, né? Se João foi decapitado justamente porque a sua pregação forte o incomodava, e incomodava muitos que se deixavam levar por caminhos que desagradavam a Deus, agora ouve dizer que este ressuscitou. Portanto, Herodes está perplexo ao ouvir esta notícia. Bem, além de dizer que era João que havia ressuscitado dos mortos, outros diziam que era Elias ou alguns dos profetas antigos que havia ressuscitado. Portanto, era uma expectativa que muitos tinham em Israel de que os profetas antigos iriam ressuscitar e identificavam Jesus como se fosse um desses antigos profetas que haviam ressuscitado. Porém, diz o Evangelho, Herodes disse: a João eu mandei decapitar, como foi dito, né? Por causa desse seu compromisso com a filha de Herodíades, Herodes pediu que João fosse decapitado na prisão. E aí pergunta: quem é esse, portanto, de quem ouço tais coisas? Isto é, os gestos realizados por Jesus, gestos de bondade, gestos de salvação e libertação, incomodam o rei Herodes. É importante a gente ter esta consciência também. Hoje, a igreja continua a missão de Jesus. E muitas vezes, a igreja, quando assume esta missão de realizar o bem, sobretudo em favor de quem mais necessita, os pecadores, publicanos, aqueles que estão marginalizados, os doentes, a igreja que com sua palavra forte liberta, cura e salva as pessoas, muitas vezes esta postura da igreja incomoda os poderosos deste mundo, assim como Herodes se sentiu incomodado por causa dos gestos de bondade de Jesus. No entanto, somos chamados a testemunhar e sermos fiéis até o fim. Assim como Jesus testemunhou, sendo fiel até o fim, pela missão que ele havia recebido do Pai de revelar o seu projeto de amor. Por fidelidade, foi até o fim, mesmo que isso lhe custasse a própria vida na cruz. Mas foi fiel até o fim. Assim também deve ser cada um de nós. E o Evangelho conclui dizendo que Herodes queria vê-lo. Mas queria vê-lo não para escutá-lo, não para acolher os ensinamentos que Jesus trazia sobre as coisas do reino de Deus. Queria vê-lo justamente para que, assim como João Batista teve tal fim por causa da sua pregação forte, também observar se a pregação de Jesus não incomodava o seu modo de viver e o seu modo de ser. Portanto, querido irmão, querida irmã, diante deste Evangelho, vamos fortalecer a nossa convicção da verdadeira identidade de Jesus. Ele é o Filho de Deus, ele é o Cristo, enviado a este mundo para nos trazer a salvação. Ele, enquanto esteve neste mundo, realizou tantas obras de amor em favor dos necessitados, em favor daqueles que não tinham ninguém por eles. Sempre na sua mesa de comunhão, incluía aqueles que antes viviam na exclusão. Pecadores, publicanos, doentes, possuídos por espíritos maus, dando-lhe a possibilidade de transformar a sua vida pela sua misericórdia. Sejamos também nós parecidos com Jesus.
descobrindo qual é a sua identidade, coloquemo-nos também a serviço do reino, como Cristo agia hoje, que a Igreja continue no mundo a sua missão. Querido irmão, querida irmã, estamos chegando ao fim de mais um encontro ao redor da Palavra de Deus. O meu desejo é que saiamos deste encontro com o coração aquecido pelas palavras do Evangelho que nós ouvimos e refletimos, de modo que possamos viver melhor a nossa fé, tendo convicção de qual é a verdadeira identidade de Jesus. Ele é o Filho amado do Pai Eterno, enviado a este mundo para nos trazer a salvação. Por isso vamos nos dirigir ao Divino Pai Eterno e a Ele fazer a nossa prece de gratidão. Divino Pai Eterno, Deus amoroso, Criador de todas as coisas, no dia de hoje te agradecemos pela oportunidade de acolher no coração esta mensagem do Evangelho de Teu Filho Jesus. Ajuda-nos, Pai Eterno, na luz e força do Teu Espírito, sermos fiéis aos ensinamentos recebidos. Sobretudo que cresçamos na maturidade e na convicção de qual é a verdadeira identidade de Teu Filho Jesus. Ele é o Cristo, enviado a este mundo para nos trazer a salvação. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.